is Axl. If you're watching this, I want to challenge you to a fight. I'm going to give you the time, and I'm going to give you the place, and there's no backing out now, buddy. Knowing Axl, it's quite easy, my friend. I mean, I have no respect for him. He could have been the hero of the day, you know? He'd said something into the mic and just threw it down and walked off stage. Axl didn't want to be outdone. É da natureza do rock ter artistas que são um pouco egoístas, mas Axl Rose parece cair em sua própria categoria separada. Ao longo da história do Guns N' Roses, Axl fez jus à sua personalidade de diva mais do que algumas vezes, não aparecendo para algumas multidões lotadas, fazendo exigências insanas nos bastidores antes de entrar e até mesmo se recusando a comparecer ao Rock and Roll Hall of Fame na indução com seus ex-companheiros de banda. É prerrogativa dele fazer o que quiser, mas isso não te tira do ridículo ao longo dos anos. Desde que Axl tem sido Axl na imprensa, ele conquistou mais do que algumas pessoas que tiveram algumas palavras para dizer sobre suas aventuras. Desde se recusar a fazer uma turnê atrás dele, até apenas ficar irritado com o tipo de pessoa que ele pode estar dentro e fora do palco. Mesmo que ele nem seja sempre mostrado de maneira mais positiva, você não pode dizer que Axl não sabe ao menos ficar nas manchetes. Vamos falar hoje de 6 grandes confusões com 6 grandes artistas que Axl Rose arrumou aí ao longo de sua carreira. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando no meu canal pela primeira vez, me dá aquela moral, se inscreve nesse botão bem aqui e no final desse vídeo deixa um comentário aqui dizendo o que você achou dessas confusões aí. Se é algo que realmente matou a era de ouro do hair metal, é provável que o Guns N' Roses tenha feito isso muito antes do Nirvana chegar a inverter toda a situação. Kurt Cobain pode ter expressado algum desdém por bandas como Motley Crue e Poison, mas a estética rock and roll do Guns parecia fazer com que nomes como Cinderella parecessem mansos em comparação. O Guns N' Roses gostava de se comportar como uma gangue de rua, e muito por isso também ganharam o título aí de banda mais perigosa. Isso foi até eles se depararem com a primeira gangue de rua de hair metal de verdade. Como o Motley Crue ainda estava nas ondas de Girls, a banda deveria apresentar um prêmio ao Guns pelo vídeo de Sweet Child O' Mine, e Vince Neil queria estar lá apenas para acertar Izzy Stradlin no nariz como vingança por Izzy socar a sua namorada algumas semanas antes. Enquanto o temperamento de Axl quase levou a melhor sobre ele naquele dia, não foi nada comparado ao que Vince tinha reservado para os próximos dias, se gabando para diferentes meios de comunicação de que quebrou o nariz de Izzy durante o show. Depois que a guerra de palavras ficou um pouco mais acalorada, Vince Neil chegou a chamar o Axl Rose pra porrada em plena rede de televisão, dizendo pra ele que era só ele marcar o local e a hora que a parada ia acontecer. Guns N' Roses! Hey, we want to thank everybody for this. Because people think it's going to happen sooner or later or whatever, and it's like that Vince now get into it or something, you know, and Izzy laughs because he's like, that guy, you know, had a full-on free shot, so it's like, it's pretty scary. I don't care, you know, and then he tried to turn it around and say the same thing, but, you know, the invitation's there, I'm easy to find. He said a lot of bad things about me the last few years. And a lot of threats. I remember one of your guys' shows before the MTV Awards. Anytime, any place, I want to put an end to this, is Axl. If you're watching this, I want to challenge you to a fight. I'm going to give you the time, and I'm going to give you the place, and there's no backing out now, buddy. I want the whole world to see this fight. So let's do it. No response from Axl Rose to that challenge. Depois que as sessões se tornaram cada vez mais acaloradas entre os dois, nenhum soco real foi dado, com as bandas se retirando para seus cantos e o Guns eventualmente se preparando para as sessões desastrosas de seu próximo projeto de álbum duplo. A verdade é que o Motley Crue pode ter uma estética até bem mais glam que o próprio Guns N' Roses, mas não é porque o Vince Neil usa batom que ele não vai socar sua cara se ele quiser, né? Você sabe que não pode ser uma grande estrela do rock sem que Corey Taylor tenha te derrubado pelo menos algumas vezes, certo? Apesar do amor declarado de Corey Taylor pelo Guns N' Roses ao longo dos anos e até mesmo de um período trabalhando com Velvet Revolver por um período, ele também não é muito fã das aventuras de Axl Rose, pensando que ele não respeita seu público o suficiente para realmente se apresentar na hora. Corey Taylor é mais do que capaz de abrir a boca, mas na verdade havia outra parte de seu corpo que o colocou em apuros quando ele e Axl se cruzaram. Quando Corey Taylor se viu tocando em um dos mesmos festivais que Guns N' Roses, ele ficou um pouco agitado com o fato de Axl ter reservado um corredor inteiro do backstage estritamente para o acampamento do Guns N' Roses. Tentando derrubar algumas barracas no meio do caminho, digamos que Corey Taylor foi até um piano branco que Axl Rose iria usar naquela noite e vamos dizer assim que ele esfregou partes íntimas que ele tinha no instrumento.
Embora alguns fãs do Guns tenham tentado ir até Corey nos últimos anos, ele realmente não iria levar isso a sério, dizendo que a era do Appetite é fantástica, mas que não tem nenhum respeito por um cara que faz seu público esperar 3 horas seguidas apenas para ver tocar um trecho tradicional das canções do Guns. Knowing Axl, it's quite easy, my friend. I mean, anybody who makes his fans wait for 2 to 3 hours for him to go on stage, I have no respect for. Don't go to the show. But we go to the show and we know what's going to happen. James Hetfield hated him. Mas a grande verdade é que se Axl não tivesse esse temperamento que ele tem e não tivesse feito tanto seus fãs esperarem por seus shows com atrasos e problemas que ele mesmo tem em sua personalidade, é bem provável que a formação clássica do Guns N' Roses não tivesse demorado tanto para retornar. Toda a distância musical entre Guns N' Roses e Nirvana parece noite e dia. Mesmo que os projetos Illusion tenham sido lançados apenas alguns meses antes de Nevermind, a marca de rock and roll mais insatisfeita de Kurt Cobain quase parecia projetada para acabar com o tipo de postura machista pela qual Guns estava se tornando mais conhecido na época. E não é como se Kurt necessariamente se esforçasse para esconder sua animosidade ou algo assim. A primeira chance veio quando o Axl ofereceu ao Nirvana uma vaga de abertura na turnê, que Kurt descartou imediatamente porque não estava aceitando bem as letras mais sugestivas de Axl e o que ele considerava um comportamento misógino. Bom, eu coloquei essa treta aqui nesse vídeo pra gente completar o arco aí de várias tretas que o Axl Rose arrumou ao longo desses anos, né? Bem como a treta que o Axl também tem com o Bruce Dickinson, eu tenho vídeos separados aqui no canal que contam essas tretas. Eu tenho um vídeo bem completo que conta essa treta completa aí do Guns N' Roses com o Nirvana e particularmente do Axl com o Kurt, que tá bem detalhado e você pode conferir nesse card bem aqui, bem como também tem um vídeo de uma outra treta que não tá nesse vídeo, que é o Axl e o Bruce Dickinson, que se você quiser assistir, tá nesse card bem aqui. Lá tá mais detalhado e aqui a gente tá fazendo um resumão dessas aventuras aí. Na mídia é onde as coisas realmente começam a ficar feias, já que Kurt fez vários discursos sobre como Guns N' Roses era provavelmente uma das bandas mais superestimadas da época, dizendo: o Axl é um maldito machista, racista e homofóbico, e você não pode estar ao lado dele e estar do nosso lado. Me desculpe por ter que dividir isso assim, mas é algo que você não pode ignorar. Além disso, eles não sabem escrever uma boa música. Kurt pode ter definitivamente exagerado alguns de seus sentimentos na imprensa, mas também comentou que as coisas ficaram um pouco reais demais em uma aparição no MTV Music Awards, onde Courtney Love provocou Axl e ironicamente pediu a ele para ser padrinho de sua filha recém-nascida, que Axl não gostou. Aliás, essa versão do VMA tem várias versões, né? Uma delas, inclusive, é que Courtney mexeu com a ex-namorada de Axl Rose, fazendo um comentário bem irônico, e outra onde o Axl respondeu mandando ela calar a boca, o que teria gerado uma treta depois nos bastidores, né? Tá tudo no vídeo lá, completinho, que eu falei com vocês. Hi, Axl! Hi, Axl! Hi, Axl! He stopped, he turned around, pointed his finger at my wife. With his bodyguard. Yeah, well, he had like 20 bodyguards with him, and he's doing the Madonna documentary. He's got his little film camera with him. And so he said to my wife, "You better shut up, bitch. Don't pitch me any shit tonight." And then I ran into Duff McKagan, and he had 3 bodyguards who were like... Guns N' Roses e Nirvana são sabores completamente diferentes do rock, mas quando você olha para as duas coisas, o Axl acaba parecendo um valentão de escola perto do comportamento descontraído do Nirvana e do Kurt Cobain diante dessa situação, né? Quando os anos 90 começaram, você realmente não poderia criar um projeto de tour melhor para o rock do que Guns N' Roses e Metallica. Enquanto Guns N' Roses estava saindo das sessões de gravação do seu enorme projeto Use Your Illusion, o Metallica estava no meio de sua descoberta mainstream, ganhando mais força com o Black Album e tocando para algumas das maiores multidões que eles jamais tinham visto. Porém, depois de algum tempo em turnê, o James Hetfield começou a perder um pouco do respeito pelo Axl Rose à medida que as coisas foram acontecendo e ele foi vendo como as coisas funcionavam nos bastidores. Durante um show em Montreal, onde o James queimou o braço no acidente pirotécnico, as coisas poderiam ter sido bem tranquilas se o Guns N' Roses tivesse assumido o palco mais cedo e feito o show para completar a noite. Porém, apesar do Guns N' Roses realmente ter assumido o palco, o Axl acabou saindo do palco alegando que não estava gostando como a sua voz estava naquele momento, e ao invés de simplesmente substituir o buraco que o Metallica deixou, eles acabaram criando um buraco ainda maior, saindo mais cedo do palco. Ele acabou saindo apenas algumas músicas depois, reclamando que a sua voz não estava como ele queria. Embora tenha havido alguns problemas em relação ao som durante a turnê, isso não foi suficiente para tirar Axl dos sérios aos olhos de Hetfield, dizendo que Axl havia piorado ainda mais a situação e realmente colocado em risco a vida de alguns fãs que estavam chegando. O Metallica estava pelo menos disposto a aprender com o mau exemplo do Guns, observando que houve mais do que algumas vezes na turnê quando eles perceberam o que não se deve fazer quando você se torna uma estrela do rock maior que a vida.
Haven't noticed I ain't playing a guitar tonight, for obvious reasons. Montreal was just really creepy. Nothing against the people in Montreal. He could have been the hero of the day, you know? He'd said something into the mic and just threw it down and walked off stage. Axl didn't want to be outdone. And that's when all hell broke loose. People just storming into the grandstands and destroying everything. The cigarette holder in one hand and the champagne glass in the other. So we learned quite a bit on what not to do. Embora a turnê conjunta tenha durado um pouco mais de alguns shows depois desse show em Montreal, o Slash chegou a admitir que depois desse episódio ele realmente não conseguiu mais olhar nos olhos de nenhum membro do Metallica. Things started going wrong about halfway through Metallica's set when a stage prop exploded, inflicting second-degree burns on James Hetfield's arms and legs, and Hetfield was taken to a nearby hospital for treatment. Ao falar sobre as aventuras mais controversas de Axl Rose, você pode escolher também qualquer momento em que ele fez algo imprudente no palco. Se estamos falando sobre manter os fãs esperando, porém, temos que prestar atenção especial ao Chinese Democracy, mantendo os fãs esperando por mais de uma década antes de finalmente liberar o acompanhamento adequado para os discos de Use Your Illusion. Enquanto Guns N' Roses deixou o hair metal para trás nos anos 80, alguns dinossauros do rock não viam com bons olhos a grande espera que Axl Rose fazia com os fãs sobre seu álbum nunca lançado. Quando Jon Bon Jovi estava fazendo a sua campanha de promoção para o disco Have a Nice Day, ele chegou a comentar em algumas coletivas que não gostava nem um pouco da forma como Axl Rose estava recebendo a atenção da mídia e do longo período de espera que ele estava gerando com o disco Chinese Democracy. Comentando sobre o longo tempo de espera que Axl estava levando para realmente lançar o disco, Jon mencionou seu profundo ressentimento em relação ao constante poder de estrela de Axl, dizendo que ele trabalhou duro para se manter relevante na próxima geração e tudo que Rose fez foi afundar mais e mais em seu pequeno mundo. Ciúme é uma coisa, mas isso não impediu Jon de pelo menos dar algumas alfinetadas, chamando o Axl Rose de recluso e sugerindo que a única razão pela qual as pessoas ainda prestavam atenção nele é apenas por causa do quanto ele é um show de horrores. Embora Jon tenha que ter engolido alguns sapos 2 anos depois, já que Chinese Democracy foi realmente lançado, é bem a verdade dizer que a questão do show de horrores não parou por aí, já que a gente sabe que depois desse episódio, por várias vezes o Axl realmente deu alguns shows de horrores. Apesar de todas as ótimas músicas que o Guns N' Roses nos deu em Appetite for Destruction, o caminho para os discos de Use Your Illusion viu a banda ficar inchada rapidamente. Foram-se as canções infundidas de punk rock e em vez disso tivemos longas baladas de piano que duravam 9 minutos de cada vez e algumas das canções mais grandiosas que o Guns já fez. Qualquer álbum desse tamanho precisa de uma grande turnê para dar a volta por cima, mas uma das bandas de abertura do Guns não era necessariamente tão amigável com o comportamento do novo deus do rock. Enquanto a maioria do Guns N' Roses admitia que era muito fã do trabalho do Faith No More, principalmente naquele período ali do Epic, o período de lua de mel acabou quando Mike Patton perdeu a paciência com as extravagâncias de Axl e resolveu dar o fora da turnê. Embora eles possam ter saído bem o suficiente todas as noites, as constantes festas dos bastidores e Axl esperando por eras para continuar irritaram Patton, a ponto de ele estar pensando seriamente em cagar em um dos bolos que deveriam ser feitos durante uma das festas extravagantes de Axl Rose. Mike tinha planejado tudo, mas a administração fechou tudo antes que qualquer coisa nojenta realmente pudesse acontecer, levando Faith No More basicamente a ser expulso da turnê, a ponto em que Patton não ficou exatamente arrasado por ser convidado a sair. O Guns ainda era uma questão de controvérsia. Isso daí é uma característica do Axl que faz ele ser muito conhecido ao longo desses anos dentro da história do rock, né? São diversas aventuras, são diversas travessuras e vários momentos em que o Axl deixou a estrela dele brilhar muito mais do que as outras, incomodando muitos artistas aí, né? Bom, mas isso na minha opinião, eu quero que você tenha a sua. Deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo e mais essas aventuras do Axl aí. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência até aqui, até a próxima e valeu!